Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 19º Bate-Papo de Comércio Exterior, promovido aqui pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante para o mundo do comércio exterior, que é justamente o cenário atual sobre a logística internacional e principalmente os impactos entre Brasil e Canadá, né? E, para tanto, hoje nós temos três convidados aqui muito importantes que atuam no segmento em longa data e certamente essa conversa que teremos hoje será riquíssima, não é? Gostaria aqui de falar a respeito desse segmento, dessa situação global que o mundo vive hoje, que após 18 meses do início da pandemia, e após também o engarrafamento do canal de Suez, os impactos na cadeia logística continuam e o preço do transporte de contêineres estão batendo recordes, não só aqui no Brasil, mas no Canadá e outros países também. E nessa edição traremos essas atualizações todas a vocês. Então, seja muito bem-vindo. E de cara, de início, eu já gostaria de apresentar o Arnon, presidente da Mellowhawk Logistics. Muito bem-vindo, Arnon. Gostaria também de apresentar a Débora Rabelo, gerente-geral de operações e finanças da DN Logistics, né? Seja bem-vinda, Débora. E gostaria de apresentar também o Marcelo Lima, gerente de operações de cargas da Air Canada. Sejam muito bem-vindos a todos vocês e certamente hoje o nosso papo vai ser um papo bem produtivo. Arnon, gostaria de passar a palavra para você, seja bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Mellowhawk. Acho que é importante que todos conheçam a sua empresa, o seu trabalho, enfim, acho que você tem muito a contribuir. Fique à vontade. Obrigado, Fernando. Obrigado à Câmara de Comércio por esse evento. É tão bom estar de volta com o Marcelo aqui e a Débora também, né? Então, ótimo estar com vocês. Eu vou gastar os meus minutos para falar um pouco da Mellowhawk, dos serviços que a gente faz, e eu sei que vai ter pergunta depois, então a gente não vai demorar muito nisso. Eu só vou projetar aqui a minha tela rapidinho. Acho que vocês estão vendo. Perfeito. Vamos lá. Fernando, então a Mellowhawk é um agente de carga aqui no Canadá, a gente vai fazer quase 19 anos aqui em Toronto, e nós somos, posso falar, referência para embarque entre o Brasil e o Canadá, por eu ser brasileiro e entender dos dois processos, né? Lógico, junto com os nossos parceiros no Brasil e no mundo. E uma coisa que eu gosto de falar para quem está aqui pela primeira vez é que se você vai fazer comércio internacional, então aprenda e saiba todos os Incoterms, né, Débora, disponíveis, Marcelo também sabe disso, porque eles ditam para você tudo que vai acontecer na transferência da sua carga de risco e custo, né? Então, só quando você tem um problema, que aí você vai olhar no seu Incoterm. Então, aprenda os Incoterms, a gente está em Incoterms 2020 nesse momento. E eu queria contar para quem não sabe que aqui no Canadá, lógico, a gente é beneficiado em supply chain, porque no Canadá a alfândega é aberta 24 horas, 7 dias por semana, você pode liberar a alfândega a hora que você quiser, madrugada, hora que você quiser, do dia e da noite. Liberação de alfândega aqui a gente gasta 15 minutos a 1 hora para liberar uma carga, e quando tem uma inspeção, lógico, 24 horas ou 72 horas no máximo, a carga fica presa para a inspeção. E uma coisa interessante é você que é o exportador brasileiro e quer mandar uma carga para o Canadá, nós podemos registrar você como seu próprio importador no Canadá para cargas pequenas ou amostras. Então, eu posso importar, como que fala, a sua carga e liberar ela aqui e entregar para o seu potencial fornecedor, né? E lógico, eu sempre promovo os trânsitos marítimos do Brasil para o Canadá, não passando pelos Estados Unidos, porque a gente sabe, né, Débora, que muita coisa que passa para os Estados Unidos às vezes é puxada para inspeção, e aí você acaba perdendo 2 semanas lá e muito dinheiro nessa inspeção. E você que está vendendo comida para o Canadá ou quer potencialmente vender, né, comida para o Canadá, a importação de comida aqui é controlada pelo CFIA, o Canadian Food Inspection Agency, e em 2019 essa regra mudou drasticamente e o importador canadense tem que ser registrado, pagar uma licença e ter um controle de distribuição dessa comida agora aqui, esses alimentos no Canadá. E lógico, a famosa etiqueta nutricional nos seus alimentos tem que ser no padrão canadense, mais e mais isso está sendo muito em vigor agora.
a etiquetagem não pode ser feita aqui no Canadá, ela tem que vir já do Brasil, pronta ou de qualquer lugar do mundo, tá? E, lógico, as famosas restrições de importação no Canadá, né, que eu recebo ligação todo dia, posso levar catupiry, posso levar queijo, né, todo mundo quer catupiry aqui, laticínios no Canadá é super controlado pelo governo, lógico que o governo protege o mercado interno, então, para quem não tem cota de importação, 255% na importação de laticínios no Canadá, e bebidas alcoólicas altamente controlados por cada província, só pode ser liberado por um despachante específico aprovado pela província no Canadá inteiro. Então, a Mellow Rock não pode liberar bebida alcoólica, mas eu posso transportar bebida alcoólica para o Canadá, né? E é isso. Então, se você vai querer vender bebida alcoólica aqui, tem que fazer um plano muito rigoroso. E para quem quer conhecer o mercado canadense na área de alimentação, tem uma feira incrível que é a Cial, que acontece em Toronto e Montreal todo ano. O consulado aqui organiza um stand maravilhoso, né? E a Câmara também sempre vem para essa feira trazendo exportadores brasileiros. Então, entre em contato com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá em São Paulo e saibam tudo de como vir para o Canadá, eventualmente, quando abrir tudo para apresentar o seu produto. O Canadá é um país gigante, então, por favor, saiba o destino do seu cliente para fazer uma cotação. Não adianta você falar, eu acho que é Ontário, eu acho que é Quebec, que são as maiores províncias aqui, né? Então, é muito importante você saber o destino da sua carga, tá? E a Mellow Rock, a gente vai falar disso, ano passado nós somos o primeiro agente de carga no Canadá a criar um consolidado marítimo de carga congelada para o Canadá. E tem sido um sucesso, a gente completa esse mês agora 1 ano desse serviço. Então, a gente todo mês embarca um container, trazendo açaí, polpa de fruta, pão de queijo. Eu posso falar que 90% das comidas congeladas no Canadá vêm através de nós, e a gente tem um container seco também vindo para o Canadá. Então, se precisar de ajuda, estamos aqui. E gostaria de promover o nosso podcast, que eu e o Peter temos feito uma vez por mês, mais ou menos, sobre logística e supply chain. É 20 minutos, a gente está no Spotify e no Apple Podcast, e a gente conta histórias de sucesso e até histórias trágicas nessa vida da Mellow Rock, para ensinar você, exportador, a tomar cuidado no seu processo de exportação. E, lógico, segue a gente lá no Instagram. Então, muito obrigado, Fernando. Acho que eu fiz em recorde essa apresentação. Olha, parabéns, Arnon. Excelente conteúdo e Obrigado. Acho que as empresas brasileiras precisam conhecer um pouco mais de detalhes desses processos, né? E você resumiu muito bem esses caminhos. E você chamou a atenção num ponto, o endereço de destino, porque muitas vezes não é que como no Brasil, a cidade de entrega é tal. Não, você precisa do zip code. O zip code é que direciona, junto com o endereço, obviamente, o zip code é a informação principal para uma entrega DAP ou DDP, dependendo como você ou a empresa adote, inclusive, como você falou, o Incoterm, né? Que, aliás, esse assunto a gente vai ter que debater um pouquinho mais. Interessante. Obrigado, viu, Arnon? Obrigado você. Satisfação em ouvir. Igualmente. Gostaria de ouvir, muito bem-vinda, Débora, primeira vez conosco, da DN Logistics, ou Logística, né? Gostaríamos de ouvir um pouco a respeito do seu trabalho, a respeito da sua empresa. É a primeira vez conosco, seja muito bem-vinda, viu? E obrigado por aceitar o convite da CBC em participar conosco. Fernando, a Câmara, muito obrigada pelo convite. Em nome da DN, eu agradeço. Pessoalmente também é muito bacana falar. Geralmente eu estou aqui por trás, porque eu cuido muito mais da parte operativa, e eu tenho um contato muito grande com o Arnon, né, em diversos processos, trabalhos aí que a gente desenvolve, esses projetos que saíram do papel e que estão completando aí 1 ano. Isso é uma alegria muito grande para a DN. E é uma satisfação enorme ser uma das mulheres aqui hoje. Muito obrigada. Acho que é muito importante a gente também, mulher, colocar aí um pouquinho nosso dedo aí nessa logística toda, e ainda mais nesse caos que a gente está vivendo agora, e trazendo soluções, né? Então, a DN é uma empresa aqui brasileira, a gente está no mercado há 6 anos. O nosso maior foco é o Canadá, né? Estados Unidos e Canadá. Eu venho em parceria com o John,
há alguns anos também, trabalhando com ele nessa parte das mercadorias aí para o Canadá, principalmente nesse projeto agora do LCL, ajudando muito as empresas aqui brasileiras, né, pequenos produtores, pequenas cargas, fazendo realmente acontecer, auxiliando, ajudando, né, nesses pontos, principalmente como o Arnon falou perfeitamente, a apresentação do Arnon perfeita, né, dos Incoterms, isso é tão, tão importante, e as pessoas acreditam que seja difícil. Então, assim, a Dani coloca a facilidade para o exportador brasileiro, para que ele não tenha medo de colocar essas cargas para fora, para exportar. E hoje a gente tem esse desenvolvimento do door to door, a gente desenvolve muito a entrega da mercadoria lá no Canadá e nos Estados Unidos. O John é especialista na parte ferroviária, nós viemos da CN, então a CN foi uma grande escola para a gente, onde a gente traz até hoje essa possibilidade de conexão, né, de vários pontos aí na América do Norte, para entrega ágil, fácil e segura, né? Como mesmo a gente falou agora na apresentação do Arnon, a gente tem diversas possibilidades de colocar essa carga no Canadá, principalmente, operando por portos aí diversificados, e eu acho que é isso que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre as possibilidades do freight forwarder. A DN é um freight forwarder nato, a gente tem marítimo, é o que a gente mais faz hoje em dia, tanto o LCL, né, as cargas consolidadas, né, as pequenas cargas aí que a gente pode colocar dentro de um container, quanto o full container também, que a gente faz todos os portos brasileiros, tanto na exportação quanto na importação. Na importação, nós temos pontos de escritório para receber as cargas também, isso às vezes a gente pode agilizar, né? Temos pessoas em cada porto brasileiro aqui, junto com algumas parcerias que nós fizemos, e é isso, eu trabalho na parte operacional e financeira, então eu fico aqui realmente apagando o fogo de todo comercial que está aí vendendo, tentando vender nessa época, mas é uma delícia. Eu estou há 19 anos, vai fazer 20 no mercado. Uau! Bastante tempo aí, acho que já passamos por várias fases boas e fases onde a gente precisa se remodelar, né? Acho que nem tudo é para se desistir, mas para a gente remodelar, para a gente melhorar e buscar sempre o melhor atendimento. E, então é isso, estou aqui, muito obrigada pela oportunidade. Passo aí a bola para você, Fernando. Obrigada. Débora, olha, é uma satisfação ter você aqui, e você tocou num ponto importante. Precisamos de mais mulheres aqui, diversificar melhor aqui as nossas comissões, nossos eventos, né? Não que a gente tenha que ser engessado só com homens, nada disso, mas acho que essa pluralidade de ideias, né? Essa pluralidade de experiências, né? E você, com certeza, resumiu bem um ponto que eu achei importante, esse trabalho diferenciado com o cliente, né? O que falta hoje, esse trabalho mais personalizado. Eu acho que esse é um ponto crucial de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de crise global de logística, né? Mas o papel do agente de cargas neste momento, né? Qual é o fundamental papel nesse momento em dar suporte ao cliente? O Arnon colocou muito bem o slide ali que pouquíssimas vezes a gente vê. Abrir uma tela sobre Incoterms. Às vezes uma negociação ela é perdida ou mal sucedida por desconhecimento de Incoterms. E pior ainda, há invoices que nem Incoterm tem. Então, na hora que acontece o problema, de quem é a responsabilidade? Não é verdade? Débora, muito bem-vinda, e nós vamos convidá-la novamente para outros eventos, hein? Tá bom? Muito obrigada. Sempre disponível. Muito obrigada. Maravilha. Agora nós estamos chamando aqui o nosso veterano, Marcelo Lima. Aliás, o Marcelo Lima, junto com o Arnon, já podem pedir música, tá? Porque é a terceira vez que eles participam desse evento aqui. Então, Marcelo Lima, da Air Canada, nosso amigo, companheiro de operações aí de longa data, que sempre nos ouve, sempre, quando atende o telefone, a gente de cargas falando para resolver algum problema é com o Marcelo. Muito bem-vindo, meu caro Marcelo. Satisfação em falar com você. Fique à vontade. Boa tarde, Fernando.
Arnon e Débora, um prazer estar com vocês aqui. Depois eu vou ver uma música boa para pedir, não sei quem é que vai tocar. Eu queria que você cantasse, Fernando. Eu vou escolher uma música para você cantar para a gente. Olha, hoje eu não estou muito afinado, viu? Só canto no chuveiro. Agradecer também o convite à Câmara de Comércio. É sempre um prazer estar aqui e mostrar alguns detalhes da Air Canada, como sendo a única companhia aérea que faz o voo Brasil-Canadá. Acho que a gente tem algumas coisas para falar para vocês, algumas atualizações, porque todo mundo conta com a Air Canada, tanto na parte de passageiros como carga também, por ser, como sempre falo, a única empresa non-stop que sai de São Paulo para Toronto e daí para fora. Pode falar, desculpa. Não, sem problema. Eu estou na Air Canada, quem não me conhece ainda, eu estou na Air Canada há 22 anos. Tá? Na área de cargas aéreas, eu estou completando 26. Comecei a trabalhar na VASP, e da VASP eu vim para Canadian Airlines, e depois se juntou com a Air Canada. Então, nesse tempo todo, são 22 anos somente aqui na Air Canada. Nós estamos passando um momento complicado, tá? Como todas as empresas aéreas. O nosso último voo regular foi dia 28 de março, tá? De 2020. Então, nós estamos aí mais de um ano e meio, né? Com esse problema, né? Da Covid, que afetou todo mundo. Mas boas notícias que nós estamos em momento de transformação e ajuste. Tá? Nós estamos com o nosso voo de passageiros previsto para início de operações agora, chegando no Brasil, dia 3 de setembro. Nós vamos ter uma frequência de 3 voos semanais, tá? No mês de setembro. Deixa eu só dar uma olhada aqui para minha colinha dos voos, né? Porque como muda bastante, né? Cada dia a gente recebe... É capaz de você ler essa colinha aí, quando você terminar de ler, já muda. Não, mas é verdade, porque eu recebo aqui um schedule que muda a todo momento, porque muitos países estão autorizando o voo de passageiro. Então, o nosso fleet, ele é limitado. Então, a gente está mudando alguns voos, tirando de voos de carga para voos de passageiros. Então, a gente está adaptando. Como eu havia dito numa outra reunião, agora em agosto, nós temos uma frequência semanal. Era para termos 2 frequências semanais, mas uma foi retirada, exatamente porque os aviões foram colocados em rotas onde tem movimento de passageiros. Então, esse mês de agosto, a gente tem uma frequência semanal de voo de carga. Porém, nós temos alguns charters esporádicos, como eu até comentei com o Fernando antes da gente iniciar aqui. Essa semana nós tivemos voos, com exceção de segunda, nós tivemos voo de terça até hoje. Hoje sai outro cargueiro daqui de Guarulhos. E a partir de setembro, tá, nós teremos o voo de passageiro 3 vezes por semana, de terça, sexta e domingo. Uau. E nós ainda não temos confirmação se, assim que iniciar o voo de passageiro, se a gente vai manter algum voo de carga. Ainda não tem essa confirmação. Mas a gente vai ter 3 voos semanais que vai ter o espaço para a gente também trabalhar com a carga, tá? Como a gente sempre fez antigamente. Lógico, vai dar uma redução, vai dar alguns ajustes, mas as coisas estão em transformação, que nem eu disse. Agora, novembro, a gente vai aumentar mais 2 frequências. Dezembro, nós estamos querendo colocar um voo diário, a partir de dezembro, e também com a adição do voo Montreal, que está no planejamento. Então, teremos o voo diário, Guarulhos-Toronto, e teremos o voo 3 vezes por semana, Guarulhos-Montreal, em dezembro. Tá? É lógico que tudo depende. Nós estamos contando aí que, né, o fluxo de passageiros seja bem elevado, que todo mundo está querendo viajar. Já colocamos passagens à venda, a procura está extraordinária, né? Então, assim, nós estamos prevendo aí que o início de 2022 a gente comece a voltar nos nossos trilhos novamente. Tá? Nos trilhos aéreos, né, Marcelo? Trilhos aéreos, Maravilha, que boa notícia, que boa notícia. Já havia ouvido alguma coisa a respeito,
E a Air Canada fazendo as adaptações, a gente percebe que a Air Canada ela não segue exatamente como as outras companhias aéreas, mas ela vai se adaptando de acordo com as necessidades que vão enxergando. E a gente aqui, de certa forma, Câmara de Comércio, nós, agentes de cargas, né, de certa forma também contribuímos para esse direcionamento, né, porque dependendo do que a gente tem de projeção de clientes aqui exportando, negociando, etc., isso pode influenciar na programação de uma companhia aérea. Né? Não chega a uma companhia marítima, mas uma aérea, de certa forma, até influenciamos. Né? Então, é por isso que é importante ter o Marcelo aqui com a gente. Pois não, fazendo um Marcelo. adendo, né, assim que entrou a pandemia, né, todo mundo da Air Canada começou a pensar o famoso pensar fora da caixa. A gente começou a trabalhar nas coisas e nós fomos um dos pioneiros a fazer a transformação das aeronaves, retirando os assentos e utilizando a parte do cabin para cargas soltas. Né? E, inclusive, o mês passado, nós batemos a marca de 10 mil voos cargueiros, desde o início da pandemia. 10 mil. Excelente. E esse voo ele foi um voo que fez a rota Toronto-Buenos Aires. Excelente. A gente estava conversando até há pouco tempo aqui antes de entrar, por que não pensar numa operação Viracopos, né? Tá certo que talvez seja aí uma operação um pouco mais ousada, mas dependendo do volume que se negocia hoje, e frente, inclusive, à crise que estamos enfrentando no segmento marítimo, o setor aéreo, por mais que ele tenha suas particularidades, pode ser uma fonte de oportunidades, né? Porque na crise é que a gente tem as oportunidades que a gente possa enxergar e pensar em planejar e desenvolver, não é, Marcelo? Então, fica aí uma sugestão. Só mais um detalhezinho, tá? Para depois você continuar. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas ela trouxe uma coisa boa, principalmente nas empresas aéreas por parte de carga. Como um todo, a empresa aérea descobriu, né, vamos dizer assim, que cargas dá dinheiro. Cargas sem dúvida. Faz acontecer. Tá? E uma das coisas que sustentou a Air Canada durante esse período foi o departamento de cargas. E por isso que hoje as empresas estão pensando diferente, inclusive a Air Canada. Aí isso eu falo depois. A crise, na verdade, nos forçou antecipadamente a colocar em prática alguns planos que estavam muito à frente, não é? Então, eu acho que esse é um dos exemplos, né, Marcelo? Excelente informação, update para nós aqui hoje. E falando de logística, vamos virar um pouquinho a guinada aqui lá para o setor marítimo. Eu gostaria de começar uma pergunta com a Débora. Débora, nós estamos vendo aí uma alta substancial nos fretes marítimos, né? Por que essa alta de fretes e essa falta de espaço ocorreram aí nos últimos tempos? O que está acontecendo, Débora? Exatamente, até o Marcelo comentou, né? A demanda, ela acaba, né, aumentando aí os fretes, mas eu acho que tem vários pontos, né? A gente tem discutido bastante internamente vários pontos relevantes por conta desse aumento, né, do frete e a falta de espaço, né? O que acontece? No primeiro trimestre, né, que a gente passou aí, as companhias de navegação, elas acreditavam que só iam perder dinheiro, que nada ia retornar, né? Não tinha uma perspectiva de mercado de compra, o consumo realmente estava muito moderado, não tinha essa perspectiva de compra, né? E aí acabou que chegaram as vacinas, as pessoas começaram a tentar retomar essa vida, e aí o consumo desenfreado começou, né? Acho que isso tem muito psicológico até, né, da gente, né? Aquilo, passei por uma pandemia, fiquei aqui em casa isolado, agora preciso, né, respirar. E nesse meio termo, né, quando as companhias viram que não estavam embarcando nada, acabaram indo para as rotas mais comerciais, né, onde tinham mais lucratividade. E acabou que teve até estamos passando, né, por essa falta de containers mundial, mas não é que faltou container, não sumiram os containers, né? A logística
acabou sendo muito afetada de recolocação deles no mercado. E com isso, nós aqui, né, do Mercosul, acabamos sofrendo aí, vou falar aqui da minha área, né, por conta desse aumento dos fretes. Os navios hoje que a gente tem operando aí para o Canadá, eles têm uma limitação metade do que, por exemplo, a gente tem nos trades da China, nos trades europeus, né? Então, a gente tem uma capacidade muito pequena em volume para a América do Norte, Canadá, América do Norte. E aí, os fretes realmente vão aumentar, né? Então, assim, o início da pandemia foi muito sofrido, a gente teve essa retração do consumo, as empresas fecharam, portos fecharam, e ainda mais o consumo dos armadores aí foi elevado, né? Pensa só, todos os funcionários, o pessoal aí parado nos portos. Então, as companhias de navegação acabaram tendo que colocar um valor para recompensar. E o apetite voltou, né? Do comércio voltou, a gente precisou comprar, a gente precisou estocar, a gente precisou colocar realmente aí a vida em ordem. Mas eu acredito que não havia essa preparação aí de voltar tão rápido assim, e voltou realmente rápido. E, em paralelo a isso, os nossos estoques aqui, os exportadores acumulando, né? Acumulando mercadoria, e a gente tendo que enviar isso. E cadê os nossos containers? Cadê os navios propriamente, né? Que a gente já tinha operando e depois diminuíram, né? Tinha menos, diminuíram ainda. Pensar que a gente tem poucas opções, 8 armadores, e ainda mais para a América do Norte, a gente acaba tendo menos opções ainda, né, de utilização de rotas aí, de armadores levando essa mercadoria. Então, realmente é a questão da demanda, né? E aí veio logo de cara aí o problema do Ever Given, né? Que eu acho que isso Canal de Suez. Exatamente, o navio que ficou lá um bom tempo, né, paralisando aí todas as operações, todo o transporte, isso com certeza afetou muito, afetou e vem afetando, né, a gente teve muitos problemas, a gente também tem os nossos embarques da Europa para os Estados Unidos, então foi onde a gente começou já a sentir um grande problema e um entrave muito grande por conta do canal de Suez aí bloqueado. Então, assim, nesses 10 anos aí que a gente tem trabalhado com a América do Norte, não entrou nenhum novo armador para suprir essa cadeia, essa demanda que a gente tem aqui. E o brasileiro, ele está cada vez mais produzindo melhor, né? Cada vez mais entendendo como é que se faz comércio exterior. Graças a Deus, a gente tem pessoas como o Arnon, que realmente ensinam o exportador e tira o medo dele e vamos embarcar. Então, a gente tem uma demanda muito maior e pouco incentivo aqui para que um armador venha colocar novos navios, novas rotas e a gente possa seguir aí com essas cargas. Então, esse aumento que eu vejo foi realmente da demanda em decorrência aí do retorno, né, de um progressivo, né, da pandemia e desse início da pandemia. Não acabamos ainda, vivemos ela ainda, né, muitos países ainda estão aí com as suas paralisações, mas a gente teve essa retomada do consumo que não era esperado. Então, eu acho que foi isso. Foi um pouco disso daí, é o que nos levou a esses fretes altíssimos, aí que chegaram a patamar de 500% de aumento, né? Na verdade, Débora, você tocou num ponto importante, e ainda falando em América do Norte, né, que se inclui Canadá e México, mas vamos ali falar um pouquinho só de Estados Unidos. O Porto de Los Angeles, que é o maior porto dos Estados Unidos, né, movimentava ali em torno de 800 mil, 900 mil teus. E no mês de maio ultrapassou 1.300.000, por aí, essa casa, bateu um recorde significativo. Só que tem um porém, né? Pagando fretes internacionais da China à Ásia em torno de $18 mil para o Porto de Los Angeles, enquanto se importa um container, Estados Unidos pelo Porto de Los Angeles para a Ásia, 3 containers vazios para a Ásia. Há um frete que antes era praticado a $800, agora em torno de $1.300. Vejam que discrepância absurda, não é? Claro que isso também está relacionado, como você acabou de falar, sobre o aumento de demanda, né? E-commerce, principalmente,
explodiu, né? A gente percebe como isso explodiu no último ano, este ano também. E você, em paralelo, você também tem incentivos governamentais que injetou mais dinheiro para que as pessoas ficassem em casa lá nos Estados Unidos, por exemplo, para que não fossem trabalhar, e aí você cria um ambiente de escritório vazio, porque as pessoas não estão indo trabalhar, então não tem mão de obra para se trabalhar. E essa semana, se não me engano, 200 ou 300 mil pessoas ilegais foram barradas aqui na fronteira com o México, né? Ou no geral, vamos dizer, tentando ingressar nos Estados Unidos por essa falta de mão de obra. Vejam só que distorções, né? E muito em complemento ao que você acabou de dizer, né? Então, fretes hoje extremamente elevados. Um frete hoje, por exemplo, daqui de Santos para Buenaventura, aqui, América do Sul, 12 mil, 13 mil dólares. Né? Antes praticado aí 3, 4 mil. Tem situações que você pode tratar 8 mil dólares, mas não tem garantia de carga. Se tiver que ter uma garantia de carga, você paga 12, 13. Né? Então, é bem nesse... Como esse processo está bem desregulado. Né? Mas, exatamente. Falando em América do Norte, Arnon, eu tenho até uma curiosidade sobre o Canadá, sobre o status atual dos portos, ferrovias e armazéns, warehouses em geral aí no Canadá. Como que essas estruturas, inclusive falando aí da ferrovia, a Débora comentou da CN, Canadá, né? CN Rail, como anda esse status hoje por aí, Arnon? Agora vamos para o papo sério, né? Porque tá tudo sobrecarregado, Fernando. Então, vamos falar de armazém primeiro, que é uma coisa que as pessoas aqui estão notando muito, é a falta de armazém, né? A falta de lugar para você estocar produto. Por quê? Porque com todo esse atraso que teve no mundo, né? A chegada atrasada de containers, escritórios fechados, armazéns fechados aqui, quem usou um agente de carga, né? Eu quero falar muito nessa live sobre a importância do agente de carga, porque eu vou puxar a minha bola e da Débora aqui, a sua também. Quem teve o agente de carga para dar esse apoio em container chegando aqui para descarregar o container, então os armazéns estão lotados, porque você não acha praticamente armazém. Em Toronto, pelo menos, a gente é abençoado de já ter tido, a gente já tinha, né, 3 armazéns grandes que apoiam a gente tem o nosso que está lotado e os outros 2 que apoiam, que a gente já é cliente há muitos anos, então a gente tinha o espaço, né, para ajudar os nossos clientes. Quem nunca usou armazém e foi procurar nessa crise, se deparou com não tinha espaço e os valores de armazenagem duplicaram. Posso falar isso certamente aqui no Canadá. Então, todo mundo está precisando de armazém porque atraso de container, atraso na importação e exportação, eles precisam de um lugar para segurar essa carga ou descarregar o container para não pagar demurrage. Então, isso é um ponto. As ferrovias estão lotadas e a gente recebe muita crítica, às vezes, dos nossos clientes, né? A Débora embarca container do Brasil, aí vem para Montreal, Saint John, e a gente tem que esperar o trem, né? Porque o Canadá é totalmente conectado na parte marítima com a parte ferroviária. Então, isso é muito importante aqui, é como os containers se movem. E a gente precisa do agendamento e do espaço da ferrovia para mover o container dos portos até o porto de Toronto, no caso, se vai vir para cá. E você não pode fazer você mesmo, né? Você tem que esperar o schedule, né? Desse descarregamento do container, entrar na fila do trem, literalmente, né? Para poder seguir. Então, a gente tem um sistema que você olha e fala, tá previsto para amanhã ou daqui 2 dias. E aí você espera e chega naquele momento e, de repente, tudo muda, né? Eles trocam o seu booking, vai para mais 2 dias. Então, está muito complicado você falar para o seu cliente, não, o container vai estar comigo amanhã ou daqui 2 dias. Então, o cliente reclama, porque o meu cliente tem que agendar o armazém que ele tem, ou eu tenho que trazer para o meu. Então, tá bem complicado isso. E dos portos, lógico, acho que a Débora já começou no Brasil, aqui não é diferente. O Porto de Montreal
quis de novo, né, entrar em greve, né, uns meses atrás, e realmente nós fizemos uma campanha com os nossos clientes. Eu escrevi a carta que o cliente precisava escrever para o deputado federal aqui, para a gente colocar uma pressão tremenda no governo para não deixar o Porto de Montreal entrar em greve. Porque já ano passado eles entraram em greve, foi perda de milhões, bilhões para esse país no meio da pandemia, e agora eles queriam de novo entrar em greve. Eu entendo as dificuldades como que fala? Lobbying, né? Não sei falar isso em português, de discutir, né, os direitos, né, de trabalho e tudo mais, mas não é o momento para uma greve. A gente já vive uma crise mundial e o Porto de Montreal parar operacional, meu Deus do céu, eu estava quase tendo um treco aqui, né? Porque como que a gente ia fazer, né? E ainda bem que a gente tinha o Porto de Saint John, né? Que muita coisa foi para lá. E aí o governo colocou o pé e falou, não, vocês não podem, a lei, eles se juntaram, e aí, mas ainda existe essa negociação, entendeu? Não, a gente não está livre de uma paralisação do Porto de Montreal. Então, e o Porto de Vancouver nem se fala. O Porto de Vancouver, com essa história do Covid, que acontece? Só para as pessoas saberem. Uma pessoa que testa positivo no navio vindo da Ásia, esse navio não pode atracar no Canadá. Ele é mandado, você vai ficar na água 15 a 20 dias, esperando o teste negativo de todo mundo para que o navio possa atracar. Agora, você imagina o meu container vindo da Ásia para Toronto, não pode atracar em Vancouver. Então, o que acontece? O capitão fala assim, jamais eu vou esperar aqui 20 dias. Tchau, tchau, Canadá, tô indo para Los Angeles. Tô indo para não sei aonde. E aí o container que era para descarregar em Vancouver é descarregado em Los Angeles, que já está o caos, ou, não sei, no Panamá, né? Tô falando, dependendo da rota do marítimo. Mas é verdade. E esse container daí tem que esperar nesse outro porto que não era, para achar um navio que vai trazer ele de volta para o Canadá. Então você imagina o caos que existe. Outra coisa, né? A exportação do Canadá, o que a gente tem notado, mudou totalmente a regra aqui agora. Eu tenho 2 dias, o Porto de Vancouver só aceita a entrega do meu container de exportação 2 dias, tipo 48 horas antes do navio navegar. Por quê? Porque o schedule agora é tão no relógio que eles não aceitam entregar o container tipo 3 dias, 4 dias antes e ficar lá no terminal. Não tem espaço no chão do terminal em nenhum porto aqui. O negócio está um congestionamento ferrado. E quero trazer a notícia para todo mundo, infelizmente, você está falando de 18 mil aí. Ontem, 27 mil dólares, um container de 40 da China para Toronto. Se você quer o seu container num navio, é assim, o prime do prime do prime. Então, você paga ou o seu container fica lá no terminal esperando a empresa marítima ter espaço para esse container na tarifa de 8 mil. Eu estava trabalhando com a ideia de 23 mil dólares, já foi para 27. 27. Eu tenho um cliente que teve que pagar, porque ele tem um contrato com o Walmart aqui, ele teve que pagar os 27 mil, senão o container a gente... E olha, nossos agentes na China, eles são agentes de 18 anos, eles têm muita penetração e não são eles, entendeu? A empresa marítima não te confirma se você não aceita esse montante. É uma coisa, juro, eu estou arrepiado de falar isso para você, mas é uma realidade que o agente de carga hoje é quem você conhece, e eu vou começar a falar agora e vou falar sempre. Todo mundo que está acostumado a lidar com a empresa marítima direto, sinto muito, queridos e queridas. Esse tempo já se foi. Porque se você largar tudo na mão da empresa marítima, só na empresa marítima, para resolver o seu problema internacional, desculpa, não vai acontecer. Débora, Fernando, vocês sabem melhor do que desse contato, de saber aquela informação confidencial até, entendeu? Gente, o que está acontecendo? O que você escutou? E você passar isso para o seu cliente, porque não adianta você ficar só aí esperando. Um cliente me ligou ontem falando assim, mas eu tenho 7 mil dólares da China. Eu falei para ele, senhor, que bom para o senhor, tudo de bom, então o senhor vai ficar esperando o seu container entrar num navio por 7 mil. Ele não vai entrar.
Ponto. Não, Tá? Então é isso. Arnon, e tem um outro ponto, Arnon, que os clientes estão questionando muito, free time. Esqueçam free time, pessoal. Pelo amor de Deus. Esqueçam free. Não, mas Fernando, a gente tinha um free time de 21 dias, 25 dias. No way. Não tem jeito. Não existe mais. Imagina. Tem empresas hoje, por exemplo, free time de 5 dias, 4 dias. Você carga projeto flat hack, quase zero free time. Né? E aquela Imagina. programação que você tinha... vou falar agora de Europa, só um pouquinho, tá? Tinha uma máquina que programamos o embarque em maio, o booking saiu uns 40 dias depois. Sim. E o navio não saiu na data que o booking havia sido informado. Então, qual é a mensagem em complemento do excelente ponto que o Arnon colocou agora? Não criem expectativas. Não. E, principalmente, trabalhem juntos com o seu agente de cargas, para que ele possa te ajudar a te monitorar todo esse processo. Pois não, Arnon. Não, e Fernando, lembrando nesse ponto, hoje em dia a logística não é mais in-time logistics, em tempo, né? Arnon, eu preciso aqui no meio de outubro. Infelizmente, isso não existe mais. Eu falo que é just in case, né? Em caso que dê certo, é terrível falar isso, é terrível. O Marcelo sabe, porque a gente embarca aéreo com a Air Canada também, se acontece alguma coisa, aquela carga não entra, ela não sai. E aí? Não é a culpa da Air Canada, não é? Entendeu? Tem um monte de variantes e agora o variante piorou demais. Então, tá muito difícil ser agente de carga hoje em dia, eu sei, é complicado, mas é pior ainda se você for lidar direto com a empresa marítima. E desculpa, eu não vou falar nomes, porque a gente não pode, mas eu estou farto de empresa marítima ganhando bilhões, bilhões, não é nem milhões mais. E ninguém atende o telefone, ninguém responde e-mail, ninguém... a Débora sabe disso, a gente teve um container que veio do Brasil, 2 meses depois que eu entreguei para o meu cliente o container, eu recebi uma fatura nova da empresa marítima. Ela cancelou a fatura que eu já tinha pago para ela, olha a loucura, e me mandou uma fatura nova com $2.000 a mais. O que é isso, gente? Da onde? O que é? Agora é banana, que agora toda hora eu vou... Então, a pressão é grande. Eles não atendem o telefone, eles não respondem e-mail, e o cliente fica perguntando, a gente não sabe nem o que falar às vezes, porque a gente não tem resposta às vezes. Eles deviam contratar mais gente, é a única solução que eu penso, porque não é, Débora, você sabe dessa história. Mas, e outra coisa, eu quero contar uma história rapidinho dessa história da empresa marítima, porque eu não posso falar também nomes. Eu fui contactado por um cliente que mandou 10 containers para o Canadá, o ano passado, em novembro, tudo arrumado com a empresa marítima. O cliente dele recusou o embarque no meio do trânsito. Olha a crise, tá? Os containers chegaram no Canadá, não tinha um agente de carga aqui para ajudar, o cliente contou com a empresa marítima. Resumindo a história, em fevereiro deste ano, eles tinham pago mais de R$500 mil em demurrage nos 10 containers. Os containers continuam em Montreal, sem resolução, e infelizmente causado pelo fato de não ter uma pessoa aqui para poder fazer esse termo. A empresa marítima ela tem poderes limitados no Canadá e em vários países do mundo, eles não são agentes de carga. Eles podem receber, fazer embarque, entregar o seu container, mas a manipulação documental de alfândega no Canadá, imagina, uma empresa marítima não tem permissão legal para fazer isso. Então, você tem que tomar muito cuidado, como você falou, esse planejamento do cliente no tempo, a rota. Vai dar certo só com a empresa marítima? Ótimo, perfeito. Não vai dar? Acha alguém para te ajudar, né, localmente nesse processo. Falei demais. Não falou demais, não. Você falou tudo e um pouco mais, Arnon. Olha, excelente conteúdo. Eu acho que algumas verdades a gente precisa falar. Sim, precisa falar. Não é? Porque é muito bonito a gente só falar as coisas boas aqui, mas este assunto que estamos trazendo hoje é para uma reflexão. Sim, correto. É para uma reflexão, né? O que vamos fazer daqui para frente? Né? E mais do que nunca, as empresas contarem com seu agente de cargas. É um trabalho de confiança.
não é? É um trabalho de confiança, né? Desde o seu... Tem o planejamento operacional e tem o planejamento financeiro. Sim. As coisas já são difíceis saírem da maneira como se imagina. Se você não tem essa comunicação muito bem feita e essa atualização, é pior ainda, não é? Correto. Mas você tocou nesse ponto e eu acho que está na hora da gente começar a fazer alguns movimentos, né? Está na hora da gente começar a mostrar mais para o mercado o papel do agente de cargas, né? Que muitas vezes ele, na verdade, fica um pouco deslocado ali por conta do armador, que já tem os seus volumes, já atua ali, seus contratos bilionários com empresas de grande porte, e os agentes de cargas, eles obviamente têm ali o seu relacionamento, mas quem tem o face-to-face com o cliente é justamente o agente de cargas, né? E hoje as ações de um armador, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, subiu 200%. Ações, né? E chegou a 87 bilhões no último trimestre. Então, tudo bem. Eu acho que é uma questão agora de talvez aí muitos anos trabalhando com frete aí razoavelmente, entre aspas, baixo, porque baixo nunca é, mas talvez aí haja um movimento para tentar se recuperar o que não se ganhou ou que se perdeu. Enfim, mas o cenário está posto e a gente percebe que esse cenário não vai mudar até pelo menos final de 2022 para 2023. Isso daí já é consenso, a gente já tem observado com outras empresas e cabe agora a habilidade de cada um em trabalhar dentro do seu segmento, principalmente do agenciamento. Tá? Excelente, Arnon. Acho que você foi pontual, certeiro onde a gente tinha que chegar. Mas, falando um pouquinho agora do aéreo, eu quero entender com o Marcelo, com esse retorno dos voos regulares de passageiros aí que você acabou de falar, previstos agora para setembro, o que muda de fato nos cenários de carga, Marcelo? Bom, Fernando, a mudança em si não é tão grande agora, nesse momento da transição, da transformação. Porque nós estamos tirando um avião cargueiro que leva numa média de 40 a 50 toneladas para colocar um avião de passageiros que vai dividir o payload com passageiros e bagagem. Então, na verdade, fazendo um cálculo meio de cabeça aqui, nós estamos trocando 6 por meia dúzia, pelo menos agora, nesse momento. Tá? A partir de novembro, que vai aumentar mais 2 frequências, e dezembro, que vai ser diário, aí a gente já pode começar a pensar numa um espaço ampliado e, quem sabe, uma melhoria em tarifa. Tá? Porque você sabe que boa notícia, hein? Hoje tá, é a lei da oferta e procura. Todo mundo sabe que é isso. Tá? Eu já tive, o Arnon contou histórias aí, eu já tive clientes que ligaram aqui para mim, reclamando da tarifa, falando assim, olha, em janeiro do ano passado eu paguei X, por que vocês aumentaram agora? Não dá, né? Não dá nem para você falar nada. Acho que a pessoa não liga a TV, não vê internet, não sabe do que está acontecendo. Sabe? O Arnon deve ficar de cabelo em pé com as perguntas que fazem para ele. Eu imagino vocês também, né? São todos da área, sabem como é que funciona. Né? Então, a situação é bem complexa. A gente tenta fazer o melhor possível dentro das nossas capacidades, mas, às vezes, dá vontade de entrar debaixo do cobertor e se esconder um pouco, né? Porque... Mas, assim, então, a tendência, sabe? Eu sou muito otimista, a tendência é melhorar. É lógico, eu não vou falar para você que amanhã as tarifas vão dar uma queda. Difícil, porque as empresas ainda estão passando por, sabe, restabilização financeira, está todo mundo, sabe, no vermelho, está todo mundo trabalhando no vermelho. Isso aí é uma realidade hoje. Então, as coisas vão se adaptando e, quem sabe, a partir de janeiro, fevereiro, se a gente vê que tudo está dando certo, a gente continuar com o nosso voo diário, né, e com a expectativa de manter alguns voos cargueiros, que nem eu já tinha falado, nós estamos trabalhando
com a confecção do 767. Vai ser um avião freighter da Air Canada que vai entrar com os 2 pés, né, na área de cargas mesmo. Nós vamos voltar a ser uma empresa de passageiros e cargueira também. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai mudar um pouco a visão, né, da empresa como um fornecedor de serviços de transporte de carga. Então, as coisas estão para melhorar. E é isso aí que eu estou torcendo bastante. Excelente, Marcelo. E até na esteira do que você acabou de perguntar, o interesse também aumentando a demanda por pessoas querendo embarcar ao Canadá e sabendo também que haverá uma demanda aí, a demanda já ocorre, né? Sobre exportações, transporte de cargas. Tem uma pergunta aqui. Aliás, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ao nosso webinar de hoje, nosso bate-papo. Quero lembrá-los para ficarem à vontade em mandar, nos envie suas perguntas para que a gente possa aqui compartilhar as respostas. As suas perguntas são muito importantes para o nosso conteúdo. Agradeço muito e já quero até, Marcelo, fazer uma pergunta aqui do Ronaldo Campos, que nos acompanha. Será exigido o certificado de vacinação da Covid-19 das 2 doses para embarcar pela Air Canada? Na verdade, isso aí é uma solicitação do governo canadense, tá? Não é da Air Canada. O governo canadense vai abrir as fronteiras para estrangeiros, que eles dizem o fully vaccinated, que é totalmente vacinado, respeitando também os 14 dias após a segunda dose. Quando for a vacina de 2 doses ou a Janssen de 1 dose só, tem que esperar os 14 dias. Um detalhe que eu ainda não tenho precisão dele é que, assim, você vai ter que comprovar para o governo canadense que você tomou as 2 doses. O documento que nós temos do governo, se você entra no aplicativo do SUS ou qualquer outro, você vai ter um documento em português. Provavelmente você vai precisar ter uma tradução juramentada, tá? Um documento oficial, tradução juramentada, para você apresentar para os órgãos canadenses. Sinceramente, eu não saberia dizer ainda porque muita gente já tem o visto. Então, quem já tem o visto, ok. Talvez quem for tirar o visto novo ou fazer o ETA, alguma coisa, provavelmente seja exigido pelo governo a apresentação disso. Mas quem já tem o visto, quando for embarcar pela Air Canada, provavelmente vai ter algum método de identificação da vacina. E aí é um detalhe que eu ainda não sei dizer. Se você apresenta para a Air Canada o documento em português, eles colocam algum remarque no sistema, e aí quando chegar lá, o agente da migração do Canadá vai ver que foi verificado pela Air Canada. Ou se você vai precisar de um documento traduzido, juramentado, para apresentar no ato da sua chegada. Então, não basta apenas ter aquele nosso cartão verdinho das doses aplicadas, precisa ter aí um documento a mais. Então, né? Um documento em português, né? Então, você tem que apresentar um documento, pelo menos na língua deles, ou alguma tradução juramentada que é oficial. Tá? Então, eu não sei detalhes ao certo disso aí. Mas, com certeza, nós vamos evoluir com esse assunto. Arnon, eu não sei se você pode responder a pergunta da Ana Madeira, que participa conosco aqui, se o Canadá já abriu entrada de brasileiros para reuniões de negócios. Aliás, onde podemos checar essas informações? Oficialmente, quais vacinas são aceitas? Não sei se você tem essa informação de pronto, meu cara. Eu não tenho essa informação. Eu acho que, a partir, como o Marcelo falou, da data que for permitido, né, a entrada de visitantes aqui, porque, na verdade, o Canadá ele vai abrir não só para o Brasil, né, ele vai abrir para o mundo, né, porque senão ele não teria permitido que a Air Canada voltasse, né, a voar, não é permitido, mas colaboração, lógico, né, a Air Canada está fazendo voo porque o governo canadense permite a entrada de visitantes aqui, né? Pelo que eu saiba, não é só permanent resident ou canadense, né? Então, existe um app que você pode baixar que chama Arrive Can, que é a chegada no Canadá. É um app que vai ser muito usado
porque quem viaja para o Canadá tem que entrar nesse aplicativo e colocar, já fiquei sabendo que a pessoa tem que colocar até a cópia da foto da vacina. Alguém que veio, acho que dos Estados Unidos, voou para cá recentemente, esse app vai ser muito usado, porque quando você chega no Canadá, você já tem que ter esse aplicativo, esses dados preenchidos antes da sua chegada, vai falar onde é que você vai ficar, quanto tempo, e aparentemente nesse aplicativo você pode carregar a informação da sua vacina. De novo, entra no site do governo do Canadá, que eu acho que com certeza vai estar lá, não quero dar informação errada, tá? Não, é excelente, porque essas perguntas naturalmente elas acabam chegando, e claro, dentro das nossas possibilidades, eu agradeço, Arnon e Marcela, aí pela informação. Débora, voltando um pouquinho aqui a respeito do papel... Desculpe, tem alguém falando? Oi? Não, só falei que a gente tenta dar informação mais ou menos, porque na parte que nem, por exemplo, eu cuido da parte de cargas, eu não sou departamento de passageiros, eu tenho algumas exato, informações, né? porém não todas precisas, né? No máximo que você vai falar assim, ó, essa carga entra, essa não entra, porque essa não é. Não Tá é. certo. Muito bom, Marcelo. Débora, vamos falar um pouquinho sobre a importância do agente logístico hoje. Bom, falamos um pouco agora há pouco, mas eu acho que mudou um pouco o cenário, né? Acho que o nosso papel agora, ele me parece que ficou um pouco mais relevante. O que você acha? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é a nossa oportunidade de falar, olha, nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para atrapalhar a operação de ninguém, mas sim para diminuir custos, para trazer novas rotas, para trazer outras soluções. Eu acho que o agente de carga não é, como antes se via, aquele intermediador dos problemas. Não, a gente traz a solução, a gente sempre quer diminuir custo, diminuir prazo, melhorar, tá com a informação antes, sabe? É isso, o agente de carga. Essa é a nossa oportunidade. E todas as crises são capazes de trazer oportunidades para a gente. Então, sem dúvida nenhuma, eu até coloquei na minha colinha aqui, Arnon, acho que você copiou de mim, o Just in Case. Sem dúvida, esse é o momento das empresas olharem não mais o just in time na parte logística, mas sim pelo que você precisa. O que você precisa? Você precisa estar com a sua carga em quanto tempo naquele destino, naquele local, qual rota que nós vamos poder oferecer para essa carga chegar dessa forma, tem como a gente embarcar parcial, um LCL, para suprir aquela necessidade que ocorre numa fábrica. Então, o just in case, ele é o que o agente de carga traz para cada empresa, pelo que ele necessita. Porque nós não somos como os armadores, também não vou falar nomes, eu e o Arnon estamos realmente full, assim, sabe, do que está acontecendo, e nós somos um para-raio para esses clientes. É óbvio que a gente recebe muita informação incorreta, vamos atrás, vamos apurar, vamos abrir disputes aí que a gente faz em todos os momentos agora, antes não era dessa forma, né? Então, o agente de carga, ele está aqui como um assessor nesse momento de risco, né? Então, o armador, ele vai ter aquela rota XYZ, ele vai virar para o cliente e vai falar, desculpa, mas essa rota aqui eu não posso te atender porque o transbordo ali está congestionado. Como o Arnon falou, a sua carga, desculpa, não pode parar nesse porto, né, por conta dos protocolos, que hoje são protocolos diversos que a gente recebe, então eu preciso mandar para esse outro porto. Agora, a nossa posição, a gente tem um leque muito maior de opções, né? Muito, muito maior. Então, a gente tem a possibilidade de mandar cargas daqui do Brasil para a Europa e lá para o Canadá. A gente pode sair dessa América Central que está congestionada, né? Então, a gente traz essas possibilidades. Então, o cliente precisa rever o conceito mesmo em relação do agente logístico, o agente de carga, o freight forwarder, né? Não como um atravessador, mas sim como um facilitador. Acho que eu tenho esses 19 anos aí de mercado, o John tem, não vou falar o dobro para ele não ficar chateado comigo que ele está assistindo aí, com certeza, mas eu acredito... John, um abraço, hein, John? Eu acredito muito, muito nesse facilitador, nessa conversa que a gente há anos tem com os armadores, né? Esse face-to-face para trazer realmente essa carga, embarcar.
E não adianta mais a tarifa premium, como o Arnon falou, se nós não estivermos lá no operacional, cobrando, verificando como está, entrou o container, mudou, liberou, como que está isso, como que não está. Realmente, aquilo que você está pagando, 10, 12, 20, 27 mil dólares de container, vale a pena se você não tiver um agente de carga ali do outro lado, realmente com respeito, com aquele... eu acho que o histórico vale muito agora, né? Qual é o histórico desse agente de carga? Como foi a trajetória dele? Então, tanto a DN, como a Melo Rock, como o Fernando, vocês têm nomes, né? Acho que a gente tem muito mais a zelar, e o agente de carga está agora numa posição que deve ter muita relevância, sim. Eu vejo aí muitas situações desagradáveis de recebimento de faturas. Eu tenho aqui o meu bolinho de recebimento de faturas incorretas, que eu não chego e não cobro do meu cliente como eles estão fazendo. Isso é absurdo. Eu estou com a minha carga entregue e vocês vêm me cobrar mais. Eu vou pegar e mandar para o cliente, desculpa, chegou, mas essa aqui você paga. Não, peraí, vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Essa flexibilidade é do agente logístico, do agente de carga, qualquer nome que vocês queiram dar, a gente aceita com o maior amor e carinho, porque realmente a gente está aqui para trazer solução personalizada para cada cliente. Então, eu costumo dizer que nesse cenário atual, a capacidade da gente de avaliar riscos é muito maior do que do armador. Ficou mais apurado agora, não é, Débora? Eu ia falar consultoria de graça, Débora, até certo ponto. Por quê? Não. Porque eu sou criticado pelos meus, né? Meu parceiro, todo mundo. Arnon, você gasta não sei quanto tempo e no fim, né, não dá nada. Eu sempre acreditei em ensinar o meu cliente, o meu potencial cliente, como fazer uma importação, exportação, educar ele. Porque eu já escutei de outro cliente que ele ligou para uma pessoa, pediu uma cotação, o cara falou assim, não, deixa tudo comigo, você não precisa saber de nada. Não é a minha, nunca foi, os meus clientes me conhecem muito bem, eu explico o processo até onde eu acho que eles têm que saber. Né? Eu não vou explicar para ele como que eu preencho um documento, porque isso é irrelevante. Mas, assim, eu gosto de contar o processo. Então, essa consultoria no agente de carga, o que o cliente não saca é que isso está sendo feito de graça até certo ponto, né? E tem um limite, né, Fernando, Débora? Tem um limite para essa consultoria. Por quê? Porque se você liga para mim 10 vezes na semana e não me entrega nenhuma carga, essa consultoria vai acabar. Porque eu tenho cliente que está me pagando, né, no embarque. Também tem isso, mas assim, é importante, eu acho, você, sabe, dar um coaching para o cliente que está começando ou está com problema, vamos escutar, vamos tentar, olha, eu posso fazer isso. Então, esse diálogo, as pessoas esquecem que o agente de carga faz isso de graça, né? E tem gente que não faz isso de graça. Tem agente de carga, Fernando, você deve saber, Débora também, que cobra. Você quer fazer uma consultoria comigo? Eu vou cobrar tudo. Eu ajudei agente de carga também. Exatamente. Acho que a gente tem que tirar isso da concorrência. Né? Lógico. Tem que se colocar aí no lugar do cliente, realmente. Sim, né? sempre. Do importador ou do exportador. A gente se coloca muito, a gente entende da carga. Então, nessa logística toda, a gente mudou tipo de equipamento, a pessoa tinha o costume de embarque, a empresa, né? Tinha costume de embarque num container de 20. Que tal a gente migrar para o de 40, já que estamos com uma escassez do de 20? Que tal a gente ver como que estão os navios ro-ro, como que estão as outras rotas? E outra coisa, por exemplo, hoje o frete, por exemplo, lá da China para cá, né? Só um complemento aí, me desculpem, do que vocês estão falando para eu não perder essa toada de vocês agora. Um container lá da China para o Brasil, 12 mil dólares, né? Não é nada perto agora do que eu acabei de ouvir do Arnon, 27 mil. Meu Deus do céu. Mas, de repente, dependendo do valor da mercadoria, o custo do container é mais caro que a mercadoria. Compensa muito mais, por exemplo, olha, assessoria gratuita que a gente está dando aqui, hein, pessoal? Compensa muitas vezes você transformar essa carga num LCL. Mas cuidado, hein? Sim. Cuidado com o LCL, porque tem armazenagem aqui. Sim. Entenda da sua carga. Eu acho que muito mais embarcar por embarcar, entender a sua carga. Entender, por exemplo, que um alimento... olha, vamos colocar essa carga indo via Estados Unidos para o Canadá. Você tem um risco imenso. Sem dúvida. Nós tivemos clientes com oportunidades de embarques num nível menor,
mas com passagem via portos onde ele teria problemas lá no destino. E nós, agentes de carga, a gente fala, nós não vendemos tarifa, a gente vende um serviço agregado, a gente não vende só um frete, Porque a gente vende uma experiência, né? E a experiência é boa. A empresa marítima não vai dar essa experiência direto para o cliente. Não vai dar. Não vai dar. Jamais. Então, nós utilizamos rotas aqui, como o Arnon mesmo falou, da possibilidade da greve de Montreal, muito antecipadamente ele nos avisou, a gente mudou, vamos por Saint John, que tem sido um porto que nos atende bem, vamos fazer via Europa, e a gente vai buscando outras soluções. O armador não vai entender da carga de todos os clientes, não vai. E a gente faz esse serviço com essa consultoria gratuita, muitas vezes, realmente, como o Arnon falou. Então, agentes de carga hoje realmente devem ter uma dimensão bem maior aí pelos clientes. Nós queremos o seu sucesso e a gente quer o seu business. Vamos ser direto e reto, né? Vamos. É isso aí. Vamos, a gente está aqui para ajudar. Isso mesmo. E olha, Débora, e até, Arnon, em complemento, até você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, como que a Melo Rock Logística tem ajudado os seus clientes, né? Com todos esses atrasos que estamos vendo hoje no mundo, até puxando um pouco o que a Débora acabou de dizer. Eu acho que a Débora falou muito e tudo, praticamente, como que a gente tem ajudado. Eu acho que esse conhecimento por detrás, esse knowledge, né, do que está acontecendo no background, né, por detrás das coisas, e esse aconselhamento do cliente, olha, não faz dessa maneira, me explica o cenário. Eu sempre gosto de pegar o telefone e falar com o cliente, ele manda um e-mail, não, peraí, deixa eu entender por que você vai trazer essa carga, quanto tempo você precisa, essa conversa que a empresa marítima não vai ter, nem o consolidador vai ter. E, não querendo entregar muito, né, o segredo de tudo, como você falou, né, Fernando, mas tem muita coisa no LCL, justamente a Melo Rock criou o LCL do Brasil junto com a DN e a Delog para o Canadá. Por quê? Porque você tendo um schedule todo mês, o cliente está economizando, não está passando pelos Estados Unidos, a gente está criando soluções dentro do que o cliente precisa. E essa manipulação de carga aqui, tanto na exportação como na importação dentro do Canadá, de armazenagem e tudo mais, é isso que a gente tem ajudado. E também o cliente ligando e falando, não, mas eu tenho essa tarifa nessa rota. E explicar para o cliente que o que ele tem, tá, ele pode ter aquilo, mas não vai ser executado, talvez, como ele está achando que vai ser executado. Porque ele não... O que acontece? A notícia de logística só atinge a televisão quando está no auge da crise, né? O navio stuck lá no canal de Suez, né? Aí saiu no noticiário, mas a gente já sabia que estava stuck lá, entendeu? Alguns dias antes, até causando todo... Mas aí quando aparece na televisão, a caca já aconteceu, entendeu? Já aconteceu pior do que a televisão está mostrando, porque as pessoas não entendem o que é a supply chain no geral, né? E assim, Arnon, tem até especialista em economia, economistas que eu tenho ouvido e assistido aqui, e já falando, tentando explicar esse problema global hoje no segmento de comércio exterior, tentando explicar, né? E você veja que virou uma repercussão e como a gente, entre aspas, nós temos uma certa informação privilegiada, porque as coisas, obviamente, são do nosso dia a dia, mas é incrível como a velocidade dessa informação começou a fluir. Correto. E você veja, impacta, o Arnon, até hoje no consumidor final, não é? Porque, veja, se você está importando um container de $27 mil, e aqui no Brasil 12 mil, chegando aí a 15, China. Qual o valor da mercadoria que vai chegar no destino final no consumidor? Aí, a nossa inflação aí ganhando em crise, né? Que antes nunca, até pelo menos... No Brasil, a gente já está acostumado com inflação, sempre já temos um histórico longo. Mas eu acho que, como no Canadá, aquela linha reta, né? Do coração parado, né? Que não... Mas então, esse ponto é muito importante porque no Canadá a gente não tem essa inflação que vocês têm, porque aqui as coisas que eu vendi por $1, eu tenho que manter isso dentro do meu contrato, mesmo que eu esteja tendo uma perda, né? Eu não vendo o produto, mas é o que eu escuto. Outra coisa importante aqui é,
justamente o contrato, mas a gente está vendo o produto faltando na prateleira. Tá? A gente tem loja que não tem produto. Então, um cliente meu foi comprar um sofá outro dia, geralmente a entrega era... Primeiro que eles tinham a pronta entrega, não tem mais. Então, agora são 7 meses para entregar esse sofá. Por quê? Não, peraí, só para entender, o sofá é importado ou se importa os componentes? Importado. Importado? Porque não existe fabricação no Canadá, vou generalizar, né? Tudo vem de fora, vem da Indonésia, vem da Índia, vem da China muito. Então, a gente começou a ver agora certas lojas faltando produto na prateleira. Por quê? Porque se eles são o importador próprio e eles vão pagar 25 a 27 mil num container para trazer um produto, eles vão ter que aumentar o custo, a venda desse produto. Então, o que essa loja possivelmente está fazendo? É uma loja grande aqui. Não. Tá, eu vou trazer, quando chegar eu boto no estoque, entendeu? Eu não vou mais prometer essa entrega. Agora, o meu cliente que tem que entregar para o Walmart, ou ele entrega, ou ele perde o contrato. Então, é uma crise grave nesse sentido do Costco, do Walmart. Então, são níveis diferentes, mas a gente está vendo agora certas coisas que não estão na prateleira como costumava ter. Então, mas é curioso, porque você também mencionou até há poucos minutos atrás sobre os espaços nos warehouses completamente lotados, com demora para entrega. Eu já enxergo um outro ponto aí, tá? Atrativo de investimento para quem quiser investir em warehouse. Total. Outra coisa que eu escutei aqui no Canadá. Sinaliza positivo isso, né, Arnon? As pessoas, os estoques de Natal, que às vezes eram, né, não vendeu, aí vende para outro país, vende não sei o quê. A gente tem um cliente que ficou sabendo que esses estoques que eram seasonal, né? Sazonal, não sei. Sazonal. Enfim, sazonal. Eles estão sendo segurados agora, entendeu? Em armazéns, ocupando espaço. Por quê? Porque as pessoas estão se garantindo. Peraí, eu não vou me livrar do estoque que não vendeu, porque o Natal está chegando aí daqui a pouco, entendeu? Então, eu já tenho alguma coisa no armazém. Por quê? Porque as pessoas já estão... O planejamento na frente dessa crise. Então, outra lição aqui, você tem que se planejar. Você não pode deixar tudo para a última hora. Não adianta, vou comprar dos Estados Unidos. Tá, talvez os Estados Unidos não tenha o seu produto porque não chegou, porque ele é feito em outro lugar. E outros clientes nossos falando, eu vou fabricar o meu produto, eu vou planejar fabricar o meu produto mais perto da minha casa, mais perto do meu armazém. Eu não quero fabricar na China, mas eu não quero fabricar na Índia. Por quê? Apesar da mão de obra ser barata, eu vou possivelmente enterrar minha empresa, porque se o produto não chega, eu não tenho para quem vender ele. Então, trazer a produção perto de você é um movimento grande aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, que eu já escutei. Não sei se vai acontecer, a gente vai ver. Arnon, só para dar um aviso aqui a todos, acabei de receber uma notícia que o maior porto do mundo, Ningbo, começa a desviar os navios, enquanto um trabalhador testou positivo para a Covid-19. Informação que chegou agora. Isso. E tem outra informação também. Deixa eu puxar aqui, pessoal. Uma outra informação importante. Só um instante. Alguns armadores estão cancelando operações por Xangai, outros estão cancelando por Ningbo e outros estão cancelando Qingdao e transferindo para outros portos. Então, os armadores estão se reorganizando na China quanto a portos que de costume estavam ali tramitando no dia a dia. Correto. Isso significa dizer, pessoal, que tendo isso em vista, o custo ex-works ele pode aumentar, porque, obviamente, se você transfere uma operação de um place para um porto que era costumeiramente aquele para um outro, então isso pode aumentar também o custo. Tá? Então, acabou de chegar essa informação. Então, você veja que enquanto nós estamos falando aqui, mais uma informação chegou, né? Mas, enfim. Mas eu acho, Arnon, que você tocou num ponto importante dessa questão do planejamento, porque tem empresas que eu vejo hoje, e ainda que não chegou nem o peak season ainda, hein? Meu Deus. Peak season, quando chegar, enfim, tem empresas que nós estamos conversando aqui, pessoal, que estão planejando o Natal já, estamos no mês de agosto. Eu acho que já está no limiar, acho que já está muito em cima, né? Estamos muito em cima.
Fernando, eu gostaria de verificar com você se você pode travar a nossa taxa de dólar, se você consegue manter esses custos até o final do ano. Que nem o Marcelo falou, né, Marcelo? Mas como? Em 2019 a tarifa era X e agora você está me cobrando o dobro, o triplo? Você está assistindo televisão? O que está acontecendo? Tem algumas pessoas que não estão nesse mundo. Sei lá. Então, na verdade, eu convidei, eu não sei se ele está online aqui, mas eu convidei para assistir, para ele entender o porquê que realmente isso não é possível, e não é porque eu não queira fazer ou nenhum outro agente não queira, muito pelo contrário, nós queremos, mas essas possibilidades... Com certeza. É que nem eu comentei antes, ele está pensando fora do box, outside the box. Parece que o cara está dentro do box e não quer sair de jeito nenhum. Infelizmente, né? Não tem, não é você, a companhia, é uma crise que também eu acho que tem empresas, né, marítimas que estão usando desse processo. Já vou falar, desculpa, estou falando demais, mas isso me irrita. Então, o que acontece? Tem empresa marítima que você sabe, aqui no Canadá, que fala para você, Arnold, não tem o container vazio em Vancouver. Mentira. Eles estão carregando o container vazio para a Ásia. Por quê? Porque é mais barato ele levar o container vazio para a Ásia para cobrar 25 mil na volta daqui ou para a Europa do que carregar a minha carga por 3 mil, 4 mil dólares numa exportação do meu cliente, entendeu? É uma vergonha isso, eu acho assim, o cúmulo da exploração, a pessoa falar para você que ele não tem equipamento, e a gente sabe que tem, porque os nossos operadores logísticos nos terminais, a gente sabe que o container está disponível, e a empresa marítima fala para você, eu não tenho equipamento. Mentira. Então, existe uma exploração global, infelizmente, e quem paga o pato no final é o cliente, e a gente que está no meio sofre com toda essa operação. Então, assim, o meu alerta para todo mundo nessa call é: você tem que se planejar, você tem que conversar com todo mundo e saber o que está acontecendo no mundo. Se você está em International Trade hoje, você não pode ficar na caixinha lá que você liga para o Marcelo e fala, mas como a tarifa mudou? Você não pode. E no marítimo, pior ainda. E aí, Arnold, quero complementar um outro ponto também. Essa época do ano, as empresas, as grandes empresas, abrem bids para desembaraço aduaneiro, para transporte rodoviário e transporte internacional. Imagina. Não existe fazer bid aqui agora. Não existe fazer bid. Nós temos agentes no mundo que pedem esses bids e segurar a tarifa por 6 meses. Eu já de cara falo, infelizmente, não posso, nem vou cogitar te cotar, porque é impossível, Fernando, você sabe disso. Sim. Como que eu vou prometer uma tarifa que eu não sei se vai ter navio ou avião amanhã nessa tarifa, aqui, né, Débora? Arnold, não nós tem estamos jeito. falando o Marcelo seguinte. sabe disso também. A Air Canada vai voltar agora, graças a Deus, Pai do céu, que a gente está nessa expectativa desses voos da Air Canada, porque a gente usa demais. Não posso fazer promessa, gente, não tem como. Aqui, Arnold, nós adotamos o seguinte, olha, clientes, obrigado por nos convidar para esse bid, mas eu prefiro 1000 vezes ser honesto com você. Lógico. E exatamente esse ponto. Não vamos cumprir esses prazos, esses valores. É muito risco, levando em consideração que a nossa variação cambial também aqui é muito complicada. Eu sugiro altamente que vocês façam spot. Correto. Consultem, queiram nos consultar, teremos muito prazer em fazê-lo. Né? Até porque aqui a nossa especialidade também é desembaraço aduaneiro, que é o carro-chefe aqui do Grupo Vessantes, logística internacional, né? E transporte rodoviário, que a Asa Express é do nosso grupo também, né? Transporte de contêineres e cargas soltas, né? LCL. Então, é o que a gente tem conversado, porque não existe essa de se comprometer. E eu não me iludo, hein? Porque tem outras coisas. Tem empresas que ligam aqui, Fernando, eu tenho 40 contêineres, 50 contêineres reefer para embarcar. Thank you. Não tem container reefer para embarcar nesse momento. Então, a gente não se ilude. Nós conseguimos o container reefer. Conseguimos. Nossa consolidada do Brasil entra em contato com a gente. O consolidado está salvando várias empresas aí, diminuindo. Então, entre em contato com a gente. Eu não sei se tem mais pergunta no chat, mas a Andressa já está aqui, né, controlando nosso tempo. Daqui a pouco controlando, e na verdade, assim, eu só quero fazer uma das últimas perguntas aqui para o Marcelo. Marcelo, já aproveitando, falando aí de futuro, as projeções da Air Canada
para 2022 em relação ao transporte de cargas? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre essa visão fora da caixinha, porque antes é muito focado em transporte de passageiros, mas acho que é legal você dar uma informação a mais aí para nós. Agora, para 2022, nós estamos retomando muitas rotas que a gente tinha parado, muitos voos para vários destinos, onde está vendo a abertura das fronteiras, a gente está retornando voos de passageiros. E o nosso planejamento agora, né, a gente está focando na volta dos voos de passageiros que a gente usa como carga, vai aumentar a nossa oferta, a gente espera que venhamos forte em 2022. E a novidade ficou a cargo do cargueiro, né? Nós pegamos os aviões Boeing 767-300 que a gente tinha no nosso fleet, aposentados antecipadamente, mas com essa história de pensamento fora da caixinha, nós entramos com os voos de remoção de poltronas, o cabin load, e nós viemos trazer de volta o 767. A gente vai transformar, já tem um já praticamente finalizado, só tem alguns detalhes para entrega, ele está em Tel Aviv, está sendo transformado lá, e a gente teve um atraso na entrega dele por alguns problemas de documento, autorizações, que sabe que é muito complexo, porque a mudança da aeronave foi bem grande, mudança estrutural, então exige várias coisas, autorizações governamentais, de fabricantes, e eu acredito para outubro, novembro, a gente já esteja com esse voo operando. A gente já tem uma prévia de rotas aí, talvez a gente faça a rota Miami, México, Guadalajara, Quito, então são algumas opções que a gente já está trabalhando, e quem sabe num futuro mais para frente a gente trabalhe com alguma coisa aqui para o Brasil. Tá? Mas assim, o que há de novo mesmo é a entrada da Air Canada como Air Canada Cargo, uma empresa cargueira, tá? Em acompanhamento com a empresa Air Canada, que é a Air Canada de passageiros. O Marcelo, acho que era legal aí, já que assim você participa muito com a gente aqui na Câmara do Canadá, junto na comissão, e acho que é sempre interessante você levar esse conteúdo lá para o CEO, lá, sede de Toronto, né? Uhum. Conversar com ele e já pensar nessa oportunidade de talvez pensar em virar copos. Né? Na verdade, Fernando, nós estamos com um novo vice-presidente de cargas, tá? Que ele assumiu faz pouco tempo. Tá? Ele é uma pessoa jovem e ele sempre foi da parte de cargas. E ele já teve alguns trabalhos com cargueiros no Brasil. Eu já tive uma reunião com ele diretamente, né? E eu falei para ele das expectativas que a gente tem aqui, das probabilidades, principalmente do movimento de cargas perecíveis que a gente tem. A maioria das cargas que vem, as frutas principalmente, vem tudo de Recife. Então, eu já até conversei com ele uma possibilidade de um stop em Recife, né, para pegar essas frutas, para facilitar, porque a viagem de Recife até São Paulo, de caminhão para trazer as frutas, né, se a gente conseguir quebrar esse movimento, de repente levar um avião até Recife, né, seria muito interessante. Então, eu já entrei em contato com ele, a gente já teve uma reunião, a gente conversou bastante sobre isso, sobre as possibilidades do mercado brasileiro, né? E é lógico, isso, a vinda de um cargueiro para cá ainda depende de alguns estudos e, né, a gente tem que ver valores e tudo mais. Tanto é que a parte de Viracopos também, que nem eu falei para você, não é tão fácil porque nós não temos uma área operacional lá. Então, a gente teria que mover pelo menos uma parte de pessoal lá para fazer operações. E aí já não seria tão... No momento... Não se preocupe, se vocês colocarem lá, nós temos equipes lá dentro que a gente pode te ajudar, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso bate-papo. Que bate-papo, que é um bate-papo que eu me sinto 150% à vontade, né? Com pessoas maravilhosas como essas que estão aqui hoje, profissionais de altíssimo nível. Eu quero repetir, viu, Arnon, Débora e Marcelo? Repetir esse evento uma outra oportunidade, porque esse assunto nunca se esgota, né? E acho bom de vez em quando a gente voltar aqui e voltar a falar, né?
E eu gostaria de ouvir as considerações finais de cada um. Gostaria de dar a primeira oportunidade para a Débora, né? Primeira mulher que participa aqui conosco. Super honrados com você aqui, viu, Débora? Obrigada. Olha, foi uma sacada te convidar para participar desse nosso bate-papo. Você é uma pessoa, não te conheço pessoalmente, mas espero conhecê-la um dia, né? Obrigada. Fernando, a Câmara, muito obrigada. Marcelo, Arnon, prazer falar com todos vocês. E, assim, o cenário não é para mudanças repentinas, não acreditamos que esses níveis de fretes e espaço vão melhorar ao longo dos próximos meses. E o que eu peço a todos os clientes é sempre a resiliência, acreditar nos nossos esforços. Nós não estamos aqui para repassar problemas, mas sim para encontrar soluções. De forma alguma, nós queremos passar informações que vão realmente prejudicar alguém, né? Ninguém gosta de trabalhar com problemas, né? A gente gosta de trabalhar com as coisas fluindo, com a carga seguindo, com clientes felizes, com experiências. Eu sempre falo isso. A gente de carga trabalha, pelo menos eu, né? Posso dizer, o Arnon também, a gente se identifica muito com a empresa do Arnon, Fernando, a gente trabalha com experiências, né? E não queremos repassar. Então, assim, o cenário realmente não vamos falar aqui de que estamos sendo negativos, mas não, a gente tem que ser claros, né? E colocar realmente os armadores em uma posição de nos dar um respaldo por conta do que estão fazendo. Realmente, as mesmas situações que o Arnon repassou, a gente aqui no Brasil sofre do mesmo jeito, né, Fernando? É muito complicado trabalhar dessa forma, onde realmente o preço tem mais poder que o valor das coisas, né? A gente tem que sempre achar soluções para os clientes. Então, nós aqui da DN, eu, Joe, em especial, no comercial, sempre buscando soluções, sempre, como o Marcelo falou muito bem, pensando fora da caixa. Tem muita gente, né, Marcelo, ainda dentro da caixa, querendo aí uma solução imediata, e não vejo níveis de fretes aí melhorarem tão como era antes. Mas a gente acredita que possamos fazer melhor aí como agente de carga para os nossos clientes e trazer oportunidades dentro desse caos aí, dessa crise que a gente vive. Muito, muito obrigada. A gente trabalha aí principalmente com o Canadá, o nosso representante super ativo, Melo Rock, muito obrigada pela oportunidade nesse projeto do LCL, e desenvolver isso é fantástico, é fantástico. Cada container que nós embarcamos neste um ano, que não é mais um projeto, hoje ele é um filho que já está andando aí praticamente sozinho, né? É uma alegria muito grande. Obrigada de novo. Muito obrigada, Fernando. Obrigado você, Débora. Um grande abraço. E os seus contatos, por favor, coloque aqui para que o pessoal entre em contato com você. Eu vi que o John já divulgou, mas é dnlogistics.com.br. Isso, pode entrar em contato conosco. E estamos aí sempre, a qualquer horário, não tenho que 24 horas no ar. Exatamente, pode chamar. Eu deixei o meu contato do John do comercial também, e estamos aí sempre disponíveis. Obrigada. Maravilha, obrigado. Marcelo, as suas considerações finais. Bom, eu só quero agradecer a você, Fernando, a Câmara de Comércio, Arnon, meu amigo, e Débora, que eu conheci agora também. Eu quero agradecer a todos e estou sempre à disposição, sempre que precisarem. Vai ser um prazer participar, tá? Para trazer as novidades da Canadá, desse mundo nosso louco aí de comércio exterior. É verdade, obrigado. Bem lembrado. Muito obrigado, viu, Marcelo, pela participação, e certamente você será requisitado aí para os próximos eventos. Meu caro Arnon, muito obrigado também por hoje. Foi um bate-papo. Acho que esse bate-papo ele deu uma fluida assim, até melhor que os outros, né? Acho que, não sei, é a minha sensação. Você não acha, não? Suas considerações finais. Eu acho que quando a gente sempre fala
desembucha sem, né, ficar enrolando as coisas, acho que as coisas são mais fáceis, né, fluem mais fácil. E português, a nossa mother tongue, né, a nossa língua mãe, então isso ajuda. Eu queria dizer primeiro, obrigado à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, nós somos membros da Câmara de Comércio há muitos anos, e a Câmara, eu vou puxar para eles fazem um trabalho incrível no Brasil, educando o exportador brasileiro, trazendo as missões para o Canadá, sabe, muito conteúdo. Se você não conhece a Câmara, liga lá para o Armínio, liga para o comercial. Quero agradecer a Andressa, Elisa, Clayton, Tamires, todo mundo, né, por essa coordenação. E Fernando, você que comanda o Comex, então muito obrigado por esse convite, é uma honra estar aqui. Meu amigo Marcelo, eu acho que Débora, vocês dois, assim, esse momento mais do que nunca é parceria. É contato com seus parceiros logísticos, né? Não adianta você querer fazer coisa sozinho, desculpa, I hate to break it to you, não vai rolar. Então, assim, Air Canada é uma grande parceira, o time de São Paulo, gente, vocês não sabem a metade da história, como eles apoiam a gente nos nossos embarques. Então, a conexão, quando eu falo para Air Canada, não se preocupa, você não sabe? Eu vou ligar para São Paulo, que São Paulo vai me contar tudo. É assim, entendeu? Tanto é que a Air Canada aqui fala assim, Arnon, você não quer vir trabalhar para a gente aqui no Canadá, né? Eu falei, não, eu já tenho muito para fazer, não dá. É brincadeira, mas é até sério essa história, viu, Marcelo? Depois eu te conto. Mas é só pegar o telefone, Marcelo tá ali com a equipe dele ajudando, e isso é uma honra. Você não está entendendo o que isso significa para nós aqui. E Débora, você também, a gente sabe que o que eu preciso saber, eu ligo para você, para o John, e acabou a história, entendeu? Então, essas parcerias são muito importantes, e para você que está assistindo a gente, desenvolva a parceria com alguém que você conheça, que você confie, que prove para você que eles vão tomar conta da sua carga, porque hoje em dia é muito importante isso. Então, muito, muito obrigado por me ter aqui nesse evento. Uma honra. Satisfação a mim, Arnon, e de novo quero lançar aí outros eventos que nós teremos e a sua presença também vai ser imprescindível, meu caro. Como é que o pessoal entra em contato com você, Arnon? Já mandei aqui no chat o contato para todo mundo, vou colocar aqui de novo, mas por favor, entre em contato, vamos conversar e tô disponível, sempre. Muito bom. Pessoal, quero agradecer aqui em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Comissão de Comércio Exterior, por todos vocês que participaram e dedicaram um tempinho aqui conosco para discutirmos um pouquinho. Falamos só uma parcelinha do que acontece. Não consigo, se a gente for explorar isso aqui, vamos dobrar o dia, passar o final de semana aqui discutindo, né? Pouquinha coisa. E quero agradecer a toda a equipe da CBC que organiza esse evento, né? E toda semana a gente tem reuniões, uma correria tremenda para sempre montar pauta. E a gente tem uma equipe muito competente, a Andressa, a Elisa, o Cleiton aí no TI, a Neuza que está participando com a gente aqui agora. Então, agradeço a todos. E eu sou o Fernando Marques, da Comissão de Comércio Exterior, do Grupo V. Santos Logística Internacional, sediado aqui em São Paulo. Sou despachante aduaneiro, sou agente de cargas, sou transportador rodoviário. Trabalho, de certa forma, com esse trio que está aqui hoje, né? E acho que o Arnon falou uma coisa que finalizou bem, nos ajudar. Acho que esse é o momento agora. Então, essa comunicação em um poder contribuir e dar suporte para o outro é imprescindível. E não pode ficar só no momento de crise. Isso tem que acontecer constantemente, porque quando a gente se ajuda, as coisas fluem muito bem, né? E os negócios fluem muito bem e o cliente é que sai ganhando no final dessa história, não é verdade? Grande abraço a todos, um excelente final de semana e fiquem com Deus. Muito obrigado.